Olá, eu sou o Gustavo Cobra e quero conversar com você hoje sobre os 6 vilões da cocriação. Ou seja, eu vou contar aqui para você um pouquinho da minha história para você entender. Então, eu passei anos e anos e anos querendo mudar minha realidade, anos e anos e anos querendo me relacionar melhor, querendo ter mais prosperidade, querendo mudar de casa, querendo ter mais sucesso na vida, na profissão, querendo ter mais paz de espírito e muitos outros desejos. E aí, para conseguir fazer isso acontecer, de fazer essa cocriação, eu comecei a estudar. Eu comecei a procurar maneiras de fazer isso acontecer. E eu tinha muita dificuldade, porque apesar de eu querer muito fazer, acontecia alguma coisa e dava errado. Então eu mudava de trabalho e aí, em algum momento, dava errado. Ou eu saía do trabalho, ou saíam comigo do trabalho, ou eu me desanimava do trabalho. Eu começava um relacionamento e aí terminava o relacionamento. Ou a menina terminava comigo, ou eu terminava com ela. E não dava certo. Eu não conseguia evoluir na minha profissão. E tentava e não dava certo. Não conseguia achar o que eu queria, o que eu gostava. Era muito difícil. E eu passei muito tempo dessa forma. Foi bem desafiante mesmo. E aí eu comecei a pesquisar sobre as terapias. Eu sempre gostei de terapias, mas eu imaginava que eu ia fazer essas terapias para me curar, para me tratar. Então eu fui procurar várias terapias. Comecei no Reiki, fiz o Reiki 1, 2 e 3. Depois fui fazer massagem, conheci um massagista cego que me ajudou muito, virou meu amigo. Depois eu fui estudar florais de Saint-Germain. Comecei a atender as pessoas com florais de Saint-Germain, mas eu tinha muita vergonha de ser terapeuta. E aí eu parei de novo, e aí eu voltei para o mercado, e aí eu busquei, eu queria descobrir qual era meu propósito, o que eu vim fazer aqui. E esse foi um grande desafio no início, saber o que eu tinha vindo fazer aqui. Por conta da minha família, então meu pai queria que eu seguisse a carreira dele, ele é um homem que foi muito famoso, um escritor, muito bem sucedido, um grande professor, né? A minha mãe já sempre foi uma boa terapeuta, além de ser professora, é uma grande contadora de histórias. E eles estavam muito preocupados com o meu desenvolvimento, mas mesmo assim eu me perdi muito tempo nessas questões, eu não conseguia mudar minha vida. Durante muito tempo eu fiquei perdido na balada, não sabia o que fazer, não conhecia muito, né, como mudar essa situação. E aí, quando eu tive a última crise, uma grande mudança na minha vida, quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu tive uma virada, eu tive uma percepção, assim, num treinamento, que foi um treinamento muito legal de liderança. E aí, a pessoa que estava lá na frente começou a contar uma história muito legal que me despertou. Eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Voltei para São Paulo, botei todas as minhas coisas dentro do carro, e chegando em São Paulo eu acabei conhecendo uma coach, fiz 10 sessões de coaching para entender o que eu realmente gostava, o que eu queria fazer. E eu descobri que eu queria, sim, dar treinamentos, palestras e atender as pessoas individualmente. Foi o que eu comecei a fazer. Em 2007, mais ou menos, eu comecei a fazer isso. Antes eu já atendi um pouco, mas aí eu parei e voltei para as empresas e agora sim mais estruturadamente. Só que mesmo assim, mesmo sabendo o que eu queria fazer, mesmo definindo o que eu queria fazer, mesmo definindo o meu propósito, que era transformar pessoas e empresas e ajudar as pessoas a se superarem, eu ainda assim não conseguia ter sucesso. Então eu já sabia do meu propósito, eu sabia o que eu queria, eu já estava focado naquilo, mas eu não conseguia. Então eu mudei para um apartamento para morar sozinho e aí me endividei, tive que devolver o apartamento. Não consegui evoluir. Aí beleza, vamos lá de novo. Aí comecei a abrir minha empresa de treinamentos, tentei vender treinamentos sozinho, não consegui. Aí eu fui trabalhar numa empresa de treinamentos. Aprendi bastante, gostei muito, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria ser livre, eu queria fazer o meu negócio, ter o meu horário, ter a minha agenda, ter as minhas coisas. E aí eu tentei de novo o movimento, saí, começou a melhorar e aí piorou de novo, né? E não consegui, mesmo sabendo das minhas técnicas, mesmo fazendo um pensamento positivo, mesmo lendo o segredo, mesmo fazendo muitas coisas, aquilo não mudava. E aí eu comecei a estudar sobre crenças limitantes. E aí eu vi que eu tinha muitas e muitas crenças limitantes. E aí um dos grandes vilões da gente conseguir co-criar nossa realidade são as crenças limitantes. Não só as crenças que nós criamos na nossa vida e aprendemos, mas muitas outras. Eu vou falar delas depois para você. Então, o primeiro vilão, crenças limitantes.
Então a gente aprende, por exemplo, que é difícil ganhar dinheiro, que é melhor ter um trabalho fixo, e tudo isso fica dentro da nossa mente. Inconscientemente, mesmo sem perceber, a gente vai tentando fazer os movimentos, mas essas crenças são mais fortes do que nós. E aí muitas vezes a gente cai de novo, levanta, cai e levanta. Então, primeiro vilão, crenças limitantes. Ah, Gustavo, mas como é que a gente cria essas crenças limitantes? As crenças limitantes normalmente estão ligadas a eventos negativos ou traumáticos que aconteceram na nossa vida e que a partir daqueles eventos nós interpretamos a realidade de uma forma diferente, negativa, que fica gravada na nossa mente como um programa rodando o tempo inteiro. Então, eu costumo brincar com as pessoas e dizer assim: puxa, não adianta eu trocar de trabalho se minha mente está focada no fracasso. Porque eu vou levar minha mente, a minha crença de fracasso, para onde quer que eu vá. E aí eu vou fracassar nesse outro lugar também, trabalhando no que quer que seja, porque o problema são as minhas crenças. Então eu descobri isso e resolvi trabalhar e buscar ferramentas para mudar isso. E mergulhando nisso tudo, eu descobri que os eventos traumáticos, os eventos mais fortes, são os principais geradores das crenças limitantes. Portanto, o segundo vilão importante para a gente descobrir e conseguir co-criar as nossas realidades, co-criar o que a gente deseja, é descobrir quais foram os traumas. Em relação ao que a gente tem traumas mais profundos? Em relação a relacionamentos? Em relação a dinheiro? Em relação à falta de dinheiro? Em relação à profissão? Em relação ao sucesso? Quais foram os traumas que eu vivi, ouvi ou percebi, vivenciei, né, assisti na minha vida, na minha família? Então, isso vai influenciar o segundo vilão, grande vilão, da questão da gente conseguir realizar a nossa cocriação, daquilo que a gente deseja. Então, e o pior, muitas vezes isso está no subconsciente, está no inconsciente, eu não lembro mais, eu não sei, eu não consigo fazer essa ligação de causa e efeito. Então, muitas vezes é interessante a gente anotar, fazer uma lista. Então, vamos pegar um quadrante aqui da nossa vida. Então, sucesso profissional. Então, eu vou lá, sucesso profissional. Quais foram os principais eventos que aconteceram na minha vida, ou que eu vi acontecer na minha vida, ou das pessoas, que foi marcante para mim em relação a ter sucesso profissional? Certo? E aí você escreve e anota. Por exemplo, o meu pai teve muito sucesso profissional, mas quem ficava comigo, conversando comigo mais, era minha mãe. E a minha mãe falava muito de fracasso. Por causa da família dela, da minha família, né, do lado dos meus tios, do meu avô, teve muito fracasso. Então, eu não foquei, eu não consegui deixar minha mente direcionada para as crenças positivas do meu pai. Eu peguei as crenças da minha mãe, ou da família da minha mãe. Não tem nada a ver com a minha mãe, não é culpa dela nem nada. Mas eu acabei pegando esse caminho. Então ficou muito difícil para mim co-criar uma nova realidade. Porque mesmo sem eu perceber, dos 0 aos 6 anos, eu acabei recebendo essas informações. Eu fui fazer uma terapia muito interessante outro dia, de microfisioterapia, e o profissional me falou, um profissional incrível, Maurício, obrigado Maurício, foi muito legal a sessão. Ele me falou que eu teria uma questão de medo de escassez, ou medo de desamparo, de abandono, e em relação a minha profissão, a dinheiro e tudo mais, a sucesso, em relação a mim mesmo, dos 3 meses de idade, ou seja, dentro da barriga da minha mãe. Ele percebeu isso. E aí, perguntando para minha mãe, eu descobri que quando ela soube que estava grávida e foi falar com meu pai não queria ter filho. Então ela ficou muito insegura, com muito medo naquele momento, e aquele medo passou para mim. Então, os medos das nossas mães, os receios, tudo isso passa, tanto as crenças passam para nós desde a barriga. Então, aquela ligação do cordão umbilical vai passando tudo e gravando na nossa mente. É importante lembrar que a nossa mente de criança ela é uma massa cinzenta que ela recebe as informações e grava sem nenhuma percepção se é bom ou se é ruim. Então, simplesmente entra e fica gravado na nossa mente. E aí você não lembra mais, óbvio, né? Eu não lembrava mais, eu nem lembrava dessa situação, nem sabia dessa situação conscientemente que aconteceu aos 3 meses de idade dentro da barriga da minha mãe. Mas como isso impactou até hoje. Então, isso para dizer que o outro desafio são os traumas inconscientes, ou seja, esses traumas que nós não percebemos que tivemos também. Então, outro vilão, traumas inconscientes. Então, é muito importante que a gente faça algumas terapias e busque outras opções para trazer para o consciente e saber e trabalhar essas questões, né? Então, é muito importante a gente fazer isso para se livrar desse vilão.
Ok? Esse terceiro vilão. O quarto vilão é a baixa frequência vibracional. Então, assim, eu quero muito cocriar a realidade. Para cocriar a realidade, eu preciso entrar em sintonia com a energia de criação do universo, que é uma vibração muito alta, uma frequência muito alta. E aí, se eu estou numa frequência baixa, se eu estou com raiva, medo, se eu estou com vergonha, culpa, a minha frequência está muito baixa. Então, eu não consigo entrar em sintonia com essa poderosa energia do universo que me ajuda a co-criar minha realidade. Por que co-criar a realidade? Porque nós não criamos sozinhos, nós utilizamos essa energia do universo, essa força do universo para co-criar nossa realidade. Fazemos isso juntos, nós e o universo. Então a gente precisa se tornar um com o universo para fazer isso acontecer. Quando a gente consegue fazer isso? Quando a gente está totalmente no presente, quando a gente está numa energia boa, quando a gente está em paz, quando a gente está com menos estresse. Então tudo isso leva em consideração uma vibração positiva para fazer acontecer essa mudança. Então frequências baixas geram dificuldade de se conectar com essa materialização, com esse poder de materialização do universo. Então muitas pessoas falam, eu tento, mas não consigo. Por quê? Porque a frequência está muito baixa. Então essas memórias negativas, essas emoções negativas ficam guardadas e acumuladas, e mesmo que a gente não perceba, elas ficam mandando esse sinal, né, como se fosse um radinho aí, mandando um sinal negativo para o universo que impede a gente de materializar e de co-criar, de entrar em sintonia com o universo e criar o que a gente deseja. Seja uma casa melhor, um relacionamento melhor, mais dinheiro, sucesso na profissão, etc. Então eu descobri que eu estava numa vibração muito negativa, porque eu tinha lembranças muito ruins, mágoas não resolvidas, né? Não conseguia perdoar as pessoas, as traições que aconteceram e várias outras coisas que aconteceram na minha vida e fui guardando essas coisas negativas. Para mim foi tão negativo que somatizou no corpo. Então eu tive alguns problemas de saúde, inclusive pedra na vesícula, tirar apêndice e vários outros probleminhas, né? Então essa vibração negativa é um grande vilão da cocriação. Eu preciso melhorar a minha vibração para entrar em ressonância aí com o universo e trazer essa força para a gente criar a nossa realidade. Então esse é o quarto vilão. O quinto vilão é o estresse. Então, olha só que interessante. A gente quer muito criar nossa nova realidade, mas a gente não faz nada para mudar a nossa vida estressante. A gente não faz nada para mudar os nossos hábitos ruins em relação a gerar estresse na nossa vida. O que vai acontecer? A gente não percebe, mas o estresse gera uma onda no nosso cérebro que é uma frequência baixa também, que é uma frequência de muitos pensamentos, que é uma frequência de pensamentos frenéticos, ansiedade, então preocupação e muitas outras coisas. Quando eu estou nessa vibração, então, na minha mente, eu não consigo mais uma vez fazer essa conexão, né, com o universo. Então, são algumas conexões importantes. Primeiro, coração e mente estarem juntos no mesmo caminho. Então, um dos grandes vilões é quando eu tenho um sentimento ruim, um pensamento bom, ou um pensamento ruim e uma emoção boa. Eu não consigo, eu preciso que essas duas coisas estejam casando. E a outra coisa é que essa ressonância esteja não só boa do meu pensamento, da minha emoção, mas também da minha mente. Então, quando eu consigo fazer e elevar essas emoções e mudar a frequência da minha mente para paz, tranquilidade, amor, automaticamente a minha vibração mental muda. E aí, quando que a gente consegue, olha que legal, quando que a gente consegue mudar as crenças, mudar as imagens, mudar as coisas que aconteceram? Quando a gente sai da vibração de estresse. Olha só, então duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente sai da vibração de estresse e começa a se sintonizar com o universo. Olha que legal. Então eu consigo modificar a minha mente e através dessa modificação da minha mente, eu começo a me conectar com o universo para trazer as coisas que eu desejo. É muito legal. Então, é muito importante a gente observar quais são as ferramentas que a gente está usando hoje para diminuição do nosso estresse, para diminuição de toxicidade. Por exemplo, a gente está muito tempo todo no celular, muito tempo todo no computador, muito tempo todo em reunião, não dá um tempo para o corpo se organizar, para acalmar. Poucas pessoas meditam, poucas pessoas param um tempo para mudar a frequência, né? Uma meditação muito legal para a gente fazer e mudar a frequência é andar na natureza, pode ser, mesmo que a pessoa não queira ficar parada, ela pode caminhar pela natureza,
ela pode ir imaginando e lembrando de emoções muito positivas, de amor, de realização, de coisas boas, e focar no coração e ficar imaginando e mandando essas energias positivas de amor, de paz para o coração durante 3, 4 minutos. Pode fazer isso caminhando, né, de olho aberto, ou deitar mesmo no chão, na grama. A natureza ajuda muito. E ficar conectado com essas emoções, para ir limpando, para ir melhorando essas emoções do coração, né? Então, quando eu tenho essa melhoria das emoções do coração, como o coração está ligado à mente, através do nosso é, nervo vago, então eu consigo mandar essas emoções positivas para o meu cérebro e mudar a vibração do cérebro. E aí, quando eu tenho essa força, essa potência de me tornar um com o universo. O Dr. Joe Dispenza estudou isso e ele fala que existe um campo eletromagnético que ele até filma nos treinamentos dele de workshop avançado para olhar essa mudança da energia, quando a pessoa consegue realmente mudar a chave da paz, do amor e se conectar com isso e aumentar o campo vibracional. É muito legal. Então, esse é um grande vilão também que a gente não percebe e acaba destruindo, né, a nossa força. Tá bom, você vai conseguir realizar? Você vai mesmo estando estressado, mas vai diminuir muito o teu poder. Porque o teu poder é muito maior quando você está em unicidade, em ressonância com o universo. Aí sim você vai ter um poder infinito, né? Esse que é o grande desafio. Então, o que você está fazendo para diminuir o estresse? Seja lá o que for. Você está jogando bola, você está parando 1 minuto por dia, você está meditando, você está fazendo yoga, você está, sei lá, treinando pilates, mas está ficando mais presente. Então, o que é que está te trazendo para o momento presente para te ajudar a se conectar com essa nova energia e sair do estresse? Esse é um ponto muito importante. Existem várias ferramentas, tem uma ferramenta que eu mostrei para vocês em vários vídeos, que é o Emotional Freedom Techniques, ou Técnica de Liberação de Emoções Negativas, que é o TEP. Se você fizer um pouquinho todos os dias, 5 minutos, você já vai mudar também a sua vibração, a sua energia. E a parte do cérebro que aciona o estresse vai desligar, então você começa a entrar numa outra frequência e facilita essa questão de mudar a vibração, né, das emoções, do cérebro e tudo mais. Então eu fui buscar várias ferramentas para me ajudar a fazer isso. Uma delas foi o EFT, o tapping. Depois eu fui estudar sobre traumas, porque eu percebi que o trauma é um grande sabotador, um grande vilão dessa cocriação, porque ele deixa a nossa mente presa nessas emoções negativas e nessas memórias. Porque o nosso cérebro ele não sabe qual é a diferença da imaginação e da realidade. Então imagina o tempo todo as memórias vindo negativas. Eu estou reprogramando e programando a minha mente negativamente o tempo inteiro. Então eu fui estudar sobre traumas para saber como me livrar dos traumas e acabar melhorando e aumentando a minha frequência vibracional. Em paralelo, eu fui aprender as meditações que mudam a frequência do cérebro, que mudam a frequência do nosso centro de energia. Então, tudo isso combinado, você consegue melhorar a sua frequência e entrar em sintonia com o universo, entrar em sintonia com essa energia potencializadora, com essa energia máxima de poder ilimitado que é o universo. E o último vilão que eu prometi para você, muitas vezes é o nosso sistema familiar. Como assim, Gustavo, o nosso sistema familiar? Existe uma coisa que se chama lealdade sistêmica. Então, muitas vezes, nós somos leais a algumas crenças limitantes e negativas dos nossos ancestrais. Elas são passadas através da epigenética. Então, mesmo que eu não tenha conhecido meu avô, meu bisavô, seja lá quem for, e que eles tinham essas crenças limitantes, é bem provável que eu também as tenha. E eu faço isso inconscientemente para me sentir pertencente ao bando, me sentir pertencente à minha família. Porque a maior força que nós temos é o de pertencimento. Essa lei também foi desenvolvida pelo constelador, né, o grande criador da constelação familiar, o Bert Hellinger. Então, um outro grande vilão pode ser o nosso sistema familiar. Na verdade, não é que o nosso sistema familiar é um vilão. As crenças negativas que estão presas no nosso sistema familiar e nós copiamos são os vilões, porque o nosso sistema familiar é um grande amigo. Ele pode mostrar muitas saídas interessantes para a gente mudar essa frequência e seguir adiante. Então, uma frase que eu gosto muito de usar e um exercício que eu gosto de fazer é mentalizar. Por exemplo, eu tenho um desejo de ter sucesso na profissão, de palestrante, de professor, e sei lá, do mercado digital.
Então eu imagino que que os meus pais estão na minha frente e todos que vieram antes dos meus pais estão atrás deles. Se eu tiver irmãos mais velhos também, que esses irmãos estão ali na minha frente. Mas principalmente meus pais, eu olho com a minha mente dos olhos, meu olho da mente, e imagino que eles estão na minha frente e falo assim: pai e mãe. Não precisa estar pessoalmente, só imaginando. Pai e mãe. Eu peço a bênção de vocês para fazer diferente e ter sucesso fazendo o que eu amo no mercado digital e mesmo assim pertencer à nossa família. E todas as vezes que eu tiver sucesso no mercado digital ajudando as pessoas, eu honrarei todos vocês pela justa razão. E aí você vai sentindo o que acontece no seu corpo. Eu gosto muito de fazer essa meditação. Porque muitas vezes, mesmo que inconscientemente, a nossa família pode ter crenças sobre trabalhar, ter um emprego fixo, ter segurança. Então isso pode atrapalhar a nossa caminhada, pode ser... Essas crenças limitantes do sistema podem ser vilões para a gente conquistar o que a gente deseja. E essa meditação você pode fazer várias vezes, até que você sinta que realmente eles te abençoaram, que realmente eles te deram a força que você precisa para seguir em frente. Mesmo que eles não tenham feito a mesma coisa que você. Não é necessário que isso tenha acontecido. Então isso é muito legal mesmo. E a outra coisa, que é bem importante, que o Bert Hellinger falava muito, é a questão da conexão com a mãe. Então, a conexão com a mãe tem muito a ver, eu estou falando de sucesso profissional aqui, né? Então, a conexão com a mãe, e essa saudável, é muito importante para o filho ter confiança na vida, seguir em frente e tudo mais. Então, muitas vezes não foi possível ser assim, às vezes pode ter acontecido algum trauma, alguma coisa, ou durante a gravidez, ou logo pequeno, ou criança ainda, né, na primeira infância, que quebra a confiança e a pessoa fica bem difícil de ter sucesso, porque ela tem uma dificuldade de se conectar com ela e se conectar com as pessoas e desenvolver a abundância. É um medo quase que inconsciente mesmo, bem profundo, de falta, né, de escassez. E uma meditação que eu gosto de fazer e que eu sempre faço é imaginar que eu estou olhando para minha mãe, mesmo que eu tenha ressalvas, mesmo que eu não concorde totalmente do jeito que ela é, porque quanto mais eu fizer isso, mais eu vou aceitar minha mãe do jeito que ela é. E aí eu vou receber a força do feminino, da abundância que vem dela, né? Então, eu imagino que eu estou olhando minha mãe e falo assim: mãe, obrigado por ter me dado a vida. Mãe, obrigado por ter me dado a vida. Mãe, obrigado por ter me dado a vida. Eu posso repetir isso várias vezes. Às vezes, no começo eu não sinto nada, é mais difícil. E aí vem uma dica também. Se você tem uma grande dificuldade com a sua mãe, você pode usar o tapping, o EFT, para limpar essas emoções e essas memórias negativas que você tem em relação à sua mãe, que são difíceis de superar, porque muita gente tem muita dificuldade mesmo, a mãe ou abandonou, ou foi violenta, enfim, foi difícil a relação. Então, primeiro a gente precisa limpar essas emoções negativas para conseguir fazer esse movimento, porque senão fica bem difícil mesmo. Eu fui um deles, era bem difícil. Eu tive que limpar as memórias, as coisas antes, para depois conseguir fazer o exercício de verdade e, me conectar com a minha mãe. Então, você pode fazer, por exemplo, lembrar dos eventos, das coisas que aconteceram, das brigas, dos desentendimentos, das decepções, das frustrações que você teve em relação à relação com a sua mãe, e usar a terapia do tapping, usar os pontinhos para ir dissolvendo essas emoções negativas e limpando. Então você sempre dá uma nota de 0 a 10, de 1 a 10, para ver quanto que está, né, a força dessa emoção negativa em relação àquele fato ou evento principal. Vai fazendo um por um, que é melhor. E aí você vai diminuindo. Quando der 0, você passa para o outro evento. Às vezes você limpa o primeiro, o segundo já começa a cair, o terceiro também. Então é legal você ir observando quando você faz essa aplicação do TEP, né? Que são os pontos da acupuntura, né? Então você vai fazendo, apesar de eu sentir muita raiva da minha mãe, porque ela me abandonou, me rejeitou, me criticou, eu me aceito profundo e completamente, eu me lembro como foi, quando foi, eu estava na frente da escola, sei lá, estou chutando aqui só para você me acompanhar, né? Eu me lembro da cara dela, de reprovação, foi muito difícil, ela me bateu, eu me lembro que eu fiquei muito chateado, chorei, e aí você vai fazendo para esses eventos mais fortes, vai liberando. Então, conforme você vai liberando essas emoções negativas, além de tudo, você já vai subindo sua frequência, que é
que é um dos vilões que a gente falou lá, né? Então, e melhorando o seu trauma. Então, você está trabalhando alguns vilões ao mesmo tempo e se livrando desses vilões para co-criar a sua nova realidade. Por quê? Porque aí quando você for fazer as suas imaginações, suas meditações, seu filme da nova realidade, você vai conseguir sentir emoções elevadas. Porque o que vai fazer você conseguir se conectar com o universo são as emoções elevadas. Se você estiver preso nas emoções ruins, você não vai conseguir. Então, lembra disso. Você pode combater os vilões, entender quais são primeiro, depois combater os vilões e partir para a nova criação, para a cocriação da nova realidade, que é mudar a frequência, fazer as visualizações, as meditações e fazer a visão de futuro, escrever seu filme, desenhar seu filme, editar seu filme da nova realidade para você assistir todos os dias. Por quê? Ah, se eu fizer só o filme e tentar isso vai dar certo? Vai, mas vai demorar muito mais. Porque se você limpa as emoções negativas, você concorda que é muito mais rápido você pensar numa emoção elevada e realmente sentir ela? Porque se eu estou sentindo uma coisa ruim e ficar pensando numa coisa elevada, é mais difícil, é mais demorado, até que eu entre nessa nova sintonia. Então é por isso que eu quis trazer para você aqui os vilões da cocriação. Então você precisa saber quais são, e independente se você vai usar as ferramentas que eu te falei ou não, mas busque ferramentas que combatam e que eliminem esses vilões que eu te falei aqui. Se você fizer isso, você vai conseguir ter uma realização mais rápido, seja lá no que você deseja, porque aí a sua cocriação vai ficar mais fácil, a sua vibração vai ficar mais alta, você vai entrar em sintonia com o universo e vai atrair aquilo que você deseja de forma mais rápida e mais fácil. Caso contrário, é um caminho árduo, eu sei que eu já passei por isso e é muito, muito difícil mesmo. Quando a gente não limpa as emoções e as crenças e esses outros vilões de traumas, etc., a gente demora muito para co-criar a nossa realidade. E ao contrário, quando a gente consegue fazer isso e limpar os vilões, é muito mais rápido. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com alguém que está querendo saber mais sobre a cocriação, que gosta muito de entender, de saber como cocriar a realidade, e talvez não saiba que existem alguns vilões, ou não conhece todos os vilões, que podem impedir a cocriação. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.